Buenas, meus amigos, bem-vindos à Hungria. Hoje nós vamos te levar para Budapeste, duas cidades que se uniram e formaram o que hoje é a capital mais bonita da Europa. Nós tivemos tempo de fazer muita coisa por lá, vimos prédios incríveis como o parlamento, muitas estátuas e monumentos, praças. Olha, sobrou tempo até para passar uma vergonha na pista de patinação. O vídeo tá bem legal. E aí, vamos junto? Então, começando mais um dia de viagem. Hoje eu estou em Budapeste, na Hungria, e eu subi aqui no lugar meio panorâmico para falar um pouco da cidade e contar o que eu vou fazer hoje e por onde a gente vai passar. Então, a primeira coisa importante de saber é que Budapeste, na verdade, eram duas cidades, Buda e Peste, ambas cortadas pelo rio Danúbio, que tem uma representação da cidade, eu vou mostrar melhor. Então, a representação aqui é do Danúbio, aí no meio, né? Na esquerda fica a cidade de Peste, na direita a cidade de Buda. Elas se unificaram em 1870, mas na verdade tem muita história por aqui. Eles já foram de dominação celta, depois os romanos conquistaram o lugar, mais tarde fundaram o Império Austro-Húngaro, e aí depois da Segunda Guerra Mundial ainda ficaram sob influência do governo soviético e enfim conquistaram sua independência só em 1989. Esse lugar onde a gente está é o Monte Gellert. Ele fica bem próximo aqui do Castelo de Buda, dá para ver ali atrás, e é um lugar bem legal para ver a cidade, tem uma vista muito legal do Danúbio, vale vir aqui. Então hoje nós vamos fazer a parte de cá do Danúbio, que é a antiga cidade de Buda. Ali tem o Castelo de Buda, para ali também tem a Catedral de São Matias e o Fishman Bastion, que tem uma vista muito legal da cidade, e nós estamos indo para lá. Então, descendo o Monte Gellert, nós decidimos atravessar essa ponte, que eu não vou me atrever a dizer o nome, mas que é uma ponte pêncil muito bonita, de 1849, para poder ver uma vista do Castelo de Buda lá do outro lado do Danúbio. Para subir na região do castelo, você pode pegar o funicular, ele custa 1.400 florins húngaros, que é mais ou menos 4 euros. Então, comecei o passeio do outro lado do Danúbio. Essa é a parte de Buda. Aqui atrás tem a Catedral de São Matias. Na real é um caminho com uma série de castelos. Eu vou dar uma circulada para mostrar todos eles. Então o legal é que a catedral ela é do século X depois de Cristo, mas ela passou por várias reformas até chegar nesse estilo gótico ou neogótico, não sei bem. E o diferencial são esses azulejos no telhado, são mais de 250 mil. Para entrar na catedral, eles cobram 1.800 florins, que dá mais ou menos uns 5 euros. Bora lá dar uma olhada. Então, logo aqui do lado da catedral fica o Fishman's Bastion. É uma construção em homenagem às 7 grandes famílias fundadoras aqui de Budapeste. Dá pra ver, olha ali, são 7 colunas homenageando cada uma família. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha, 7 famílias fundadoras. Na real, a parte legal daqui é ver a vista. É a melhor vista de Budapeste. Ali tá o parlamento, lá aquela pontezinha que a gente passou primeiro para subir aqui. No fim das contas, amanhã a gente vai visitar o lado de lá do Danúbio, que é o lado da antiga cidade de Peste. Inclusive, vamos visitar o parlamento também. Logo na sequência, então, a gente chega aqui no Castelo de Buda. Essas bandeiras são bandeiras de períodos diferentes da formação do Império Austro-Húngaro. Mas o legal do castelo é que dizem ele tem subterrâneos, quase 10 quilômetros de labirintos, né, de cavernas. E, inclusive, durante um tempo, durante quase 12 anos, o próprio Conde Drácula ficou ali dentro, morou ali dentro. Alguns dizem até que morreu ali dentro.
Saindo do Castelo de Buda, a gente decidiu subir o Monte Gellert de novo, que a gente deixou de ver duas coisas bem legais que tinham ali. A primeira é um jardim que fica bem escondidinho lá na parte leste do monte, que é o Jardim do Filósofo. E na verdade é um jardim em homenagem a vários personagens religiosos históricos, é pela união religiosa, é bem interessante. E o segundo é esse que eles chamam de a Estátua da Liberdade, aqui de Budapeste. E é um monumento que comemora todos aqueles que perderam a vida pela liberdade, pela independência, enfim, da Hungria. Aqui na cidadela dá para ter uma visão geral de Budapeste, a antiga cidade de Buda. Ali tem os castelos, enfim, o rio Danúbio, lá o parlamento e a cidade antiga de Peste, Budapeste. Saindo dali, nós pegamos o metrô na linha vermelha de novo para ir até o Café Nova York, que é um café muito bonito, todo redecorado. Ele é de 1894, se eu não me engano, um dos mais antigos da Europa. E, na verdade, ele foi eleito em 2012 como o café mais bonito do mundo. Vale muito dar uma volta lá. Então, gente, só para fechar a noite, o primeiro dia aqui em Budapeste, eu vim aqui desse outro lado do Danúbio para fazer uma filmagem do parlamento à noite, que também é muito bonito. Eu ainda vou vir amanhã para fazer uma visita guiada. Olha, não sei se eu estou sendo influenciado pelas luzes, Budapeste é muito bonita à noite ou o quê, mas tô para dizer que esse é um dos parlamentos mais bonitos que eu já vi. É muito legal, de dia e de noite. Então, bom dia, como prometido, voltei aqui pro parlamento para fazer uma visita guiada, mas não vai rolar. Olhei lá que só tem em húngaro e é 20 euros, então não vou pagar 20 euros para não entender nada. Então, gente, aqui nas margens do Danúbio tem um monumento bem interessante, bem emocionante também, que lembra todos os judeus mortos aqui na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, o monumento é esta fileira de sapatos de ferro aqui na borda do rio, chama Shoes on the Danube Bank, e, na verdade, conta a história dos nazistas húngaros que colocavam os judeus todos enfileirados aqui, amarrados na mesma corda, pediam que eles tirassem os sapatos para que depois eles pudessem usar os sapatos, e aí fuzilavam eles de forma que um fosse derrubando e quando fosse caindo puxando os outros também. Uma maneira cruel de extermínio, né, dos judeus aqui na Hungria. Ali do parlamento nós pegamos o metrô para ir até no outro lado da cidade, onde nós íamos visitar uma pista de patinação. E eu só comento o seguinte do metrô de Budapeste: não dá para esquecer de validar os tickets nessas maquininhas laranjas antes de entrar na estação, porque senão aquele fiscal ali vai te cobrar. Interessante do metrô aqui em Budapeste é que é o segundo metrô mais antigo do mundo, perto do britânico. E as estações têm escadas rolantes muito grandes, porque tem que passar por baixo do rio. Então, em todas as cidades que nós passamos até agora, grandes ou pequenas, todas tinham pista de patinação. Mas nós não nos aventuramos em nenhum. Achamos que é o momento de passar uma vergonha aqui na Hungria. Pista, patins a posto, me desejem sorte. Olha, é bem mais difícil do que parece. Bem mais difícil do que parece. Mas também não é nada de outro mundo.
dominando. Na real, é só porque... é só até pegar o jeito. E, tipo, eu tô querendo vir aqui pro meu celular no primeiro dia. Mas parabéns pros que eu conheço que patinam. É bem difícil, principalmente no gelo. Bem próximo do lago congelado, onde nós estávamos patinando, tem um castelo bem legal de visitar, chamado Vajdahunyad Castle, ou algo assim, no meu húngaro fluente aqui. Na verdade, ele foi construído em 1896 para comemorar os 1000 anos da Hungria. E hoje nele funciona o Museu de Agricultura, que é o maior museu da agricultura da Europa. No fim das contas, ele é uma mistura de vários estilos, e inclusive ele faz uma cópia do castelo do Drácula, na Transilvânia, que hoje faz parte da Romênia. Ali também, no pátio do castelo, fica uma estátua, a estátua do Anonymous, que todo mundo passa e encosta na caneta porque diz que dá sorte nas provas. Feito então, saí vivo da pista de patinação, não sem nenhuma lesão, acabei batendo a cabeça forte, mas foi no médico ali, ele já disse que tá tudo tranquilo, voltando são e salvo. Esse museu aqui atrás é chamado da Casa do Terror. Ele tenta contar a história, então, dos milhares de judeus húngaros que morreram, tanto por culpa do nazismo, como depois do socialismo soviético. Mas eu queria comentar algo dele. Há meio que um consenso entre os historiadores de que esse museu é uma construção do governo atual com a intenção de criar uma propaganda meio que isentando-se da responsabilidade. E é fácil de perceber porque quando você entra, você vê umas 30 salas falando da participação nazista e soviética, mas você quase não vê nada dos partidos húngaros que apoiaram e que conduziram o regime. É muito fácil de encontrar, na verdade, por Budapeste, várias referências, principalmente ao regime soviético, como essa, por exemplo, ali dá pra ver o símbolo da foice e do martelo. É bem comum. Outra coisa bem legal que vale dizer, só para fechar o vídeo, é que, apesar de fazer parte da União Europeia, a Hungria não usa o euro. Então, a moeda aqui é o florim húngaro. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha dado uma risadinha com os nossos fiascos ali no gelo. E não deixe de ver os outros vídeos que já estão disponíveis aí no canal.